Olá, meus irmãos, com alegria nós estamos aqui mais uma vez, tentando minorar esse momento de reclusão, de distanciamento, de impedimento de estarmos reunidos adorando e louvando e glorificando ao Senhor. Mas ao mesmo tempo também estamos aqui aproveitando esse momento para refletirmos, para crescermos. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Quando nós somos sensíveis a essa verdade, não importa as circunstâncias, as coisas que estejam ao nosso redor, nós olhamos aquilo que pode fazer de nós pessoas melhores, filhos melhores, servos melhores. E que Deus possa trazer sobre nós, nesse momento de reclusão, nesse momento de juízo. Nós estamos vivendo um juízo do Senhor. O mundo está aprendendo coisas, o mundo está se dobrando diante de algo tão pequeno, quando ignora e despreza a oferta de amor de um Deus tão grande. Essa é a realidade. E nós, igrejas, estamos aqui também aprendendo, também sendo exortados pelas ações que devíamos ter feito e não fizemos, mas também preparados para um grande desafio. Ontem publiquei a profecia do pastor David, um homem que viveu até 2011 e que tem ali, pelo Espírito Santo, uma ação inequívoca de Deus. A Bíblia nos diz: quando você sabe que aquilo que foi dito vem da parte do Senhor, é profecia dele, que ocorra, que aconteça. E aquelas que nós postamos ali, de David Liverson, um homem que Deus usou de uma maneira poderosa, um pastor americano pentecostal, você percebe, se você leu, se você participou ali daquelas publicações, você verá que na verdade não houve nenhuma delas que não se cumprissem daquelas que nós publicamos. E que Deus tenha misericórdia de nós, mas também nos capacite e faça valer aquela verdade, e que seja verdade a preparação para uma terceira onda de evangelho sem precedentes na história da humanidade. Que nós possamos sair desse momento fortalecidos e abençoados. Amém? Então, em tudo dai graça. Está difícil? Está complicado? Algumas pessoas estão passando por muitas dificuldades? Estão? Acabei de atender uma pessoa aqui agora, dentro da igreja, do nosso convívio, que tem as suas dificuldades, não pode trabalhar, não pode fazer suas diárias, e então nós o socorremos aqui. Você, com as suas ofertas, com a sua ajuda, permitiu que eu desse a ele ali uma ajuda substancial, tá certo? É isso que nós temos que viver como igreja. Mas eu quero trazer uma palavra rápida. Nós teremos o nosso segundo momento, que é a ministração da ceia. O pastor vai estar ministrando, esse vídeo você vai estar acessando ele por volta das 7 horas da noite, e nós teremos ali um momento de ceia, onde o pastor vai estar ministrando. E isso eu farei uma gravação ali na minha casa mesmo, e então eu estarei ministrando a ceia. Você prepara a ceia na sua casa, e deve ter preparado, que nós avisamos com antecedência, e na sequência nós estaremos então participando desse momento. Mas agora eu quero ler a palavra do Senhor para você. Salmo de número 40, um salmo em que o salmista faz uma oração e pede que nos livre dos males, mas aqui na introdução ele traz verdades sobre o socorro que vem de Deus, e é sobre isso que eu quero pensar com você. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Queridos, de uma maneira muito clara, muito simples, nós vemos aqui um salmo que é um pedido de socorro. Você lendo ele na sequência, você verá ali motivos que são colocados para que Deus possa então ouvir aquelas orações, mas ele introduz esse salmo dizendo assim: esperei com paciência, o Senhor me ouviu. Como é que você sabe que se o Senhor te ouviu? Primeiro que você tenha falado com Ele, primeiro que você tenha se derramado diante dEle, primeiro que você tenha feito da oração algo cotidiano, verdadeiro, íntimo, um momento importante seu e de Deus, onde você ali se derrama diante dele. E esses dias têm sido dias em que nós temos tido tempo, muito tempo para orar, para a maioria de nós. Alguns ainda têm a sua rotina mantida, mas a grande maioria permanece com condições de orar por muito tempo. Se for sábio, se quiser aproveitar esse tempo que Deus está nos concedendo.
E a oração, queridos, ela é fundamental, ela não tem como nós escaparmos dessa verdade. E aqui diz que ele se inclinou sobre mim e ouviu o meu clamor. Então o salmista está aqui reconhecendo que com paciência, com o tempo de Deus, mas ele viu o agir do Senhor. Há um homem que nós conhecemos dentro da história dos avivalistas, dos homens que foram importantes, principalmente no final do século XIX e também ali o começo do século XX, um homem chamado George Miller, que morreu em 1998, mas um homem que fez um trabalho na Inglaterra espetacular. Eu quero que você leia comigo, né? Você ouça, na verdade, eu vou ler, você vai ouvir um pequeno depoimento dele, em que ele conta aqui o tempo que ele está orando por 2 vidas. Algumas horas todos os dias e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar, antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos. 52 anos, diariamente, por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que o venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso. Olha que testemunho bonito, 52 anos orando por filhos de um amigo seu. 52 anos. Ele já está no fim da vida dele, né? E ainda não se esqueceu daquele amigo que queria ver seus filhos diante da presença de Deus, e então ele ora diariamente. Isso é paciência, esperei com paciência. O tempo de Deus não é o teu tempo, nós já aprendemos isso de maneira até fatigante já, né? Mas Deus ouviu o meu clamor. Então nessa promessa é que George Miller andava. Se ele ouviu, se ele prometeu, ele vai cumprir. Na sequência, nós vemos aqui, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Nós não estamos numa situação semelhante, queridos. Nós não estamos como afundando ali numa areia movediça. Eu digo o mundo. As pessoas não podem se movimentar. Todas as soluções que chegam, ela tem um obstáculo para ser cumprida. Nós temos dificuldades, temos dinheiro para comprar aparelhos, mas as indústrias que produzem ou estão fazendo leilão e vendendo para países mais ricos. Nós temos uma série de possibilidades, mas quando elas vão ser realizadas, as coisas complicam. É um momento, de fato, de um juízo de Deus sobre os homens. Não creiam no poder das suas mãos. Por isso que nós estamos jejuando, nós estamos orando nesse domingo. Por isso que nós colocamos a liderança do nosso país diante de Deus. Por isso que nós estamos pedindo o poder dele, porque é o poder dele que pode transformar as coisas, não a ação humana. Se a ação humana fosse competente, nós não estaríamos vivendo esse momento. Se a ação humana tivesse potência suficiente para enfrentar suas dificuldades, nós não estaríamos isolados. Não estaríamos vendo relatórios de pessoas que estão morrendo diariamente ao nosso redor, no nosso país e no mundo. Não haveria todo esse caos que nós estamos assistindo. Mas pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: existe só uma rocha que você pode firmar seu pé. Não é a tua poupança, viu? Não é aquela graninha que você tem guardado no banco. Não é a segurança e a certeza de um concurso que você um dia passou e agora você não tem mais como ser mandado embora, nem da prefeitura, nem do estado, nem da União. Não é os teus bens, não são os capitais que você possa ter, não são as amizades que você tem, não é nem a segurança da sua família e do amor delas por você. Só tem uma rocha, essa rocha nunca falha, essa rocha ela não se move, essa rocha ela é perfeita e tudo que é baseado nela prospera e pode sentir a firmeza. Essa rocha é Cristo Jesus. Você quer força para enfrentar esse momento? Você quer coragem? Queridos, eu quero dizer para você, eu não estou com um pingo de medo. Eu tenho usado máscara, eu tenho me portado da maneira correta, como a ciência indica, por vários motivos. Primeiro, que eu tenho a minha esposa e tenho meus pais que dependem de mim. E também eu quero ter uma atitude
civilizada e decente de não transmitir para ninguém, simplesmente porque eu não tenho medo de morrer. Mas eu não me atormento, eu tenho dormido em paz. Sabe por quê, queridos? Porque a minha esperança está nessa rocha, a minha certeza está nessa rocha. Eu não creio na competência exacerbada do Mandetta como solução. Eu nem acredito que o Bolsonaro, às vezes com as suas verborragias, possa trazer algo tão pior. Eu não creio na ferocidade que o Trump está usando para defender ali a sua pátria diante de um caso tão sério. Eu não me firmo na competência que alguns dizem, competências dos chineses, dos japoneses, dos orientais que diminuíram o impacto dessa doença nos seus países. Eu não confio em nada disso. Eu confio no amor de Jesus, naquele que um dia subiu numa cruz. E a palavra de Deus me diz que ali levou sobre si todas as enfermidades. A enfermidade da alma, do pecado. Essa é a que me atormentava. Essa que tirava o meu sono. Hoje eu não tenho mais por que não ter sono tranquilo. Eu tenho a salvação, a graça e a misericórdia de Cristo. Se os meus dias aqui terminarem, terminou. Eu vou começar uma nova etapa muito melhor do que essa. Mas enquanto eu tiver missões, funções, tiver coisas e sonhos que Deus sonhou para mim aqui, eu estou aqui à disposição dele. Mas sem medo. Sem medo, porque eu estou firmado nessa rocha. E que seja essa a tua verdade, você que me ouve aqui agora. Nós não podemos entrarmos em pânico, nós não podemos ter receio de coisas que são muito menores do que o nosso Deus. Tudo está nas mãos dele, nada acontece. Até o cabelo que quando eu penteei há pouco mais agora, caiu, não deve ter sido um, deve ter sido vários, o Senhor contabilizou. É assim que a palavra diz, é assim que eu creio. Portanto, eu não tenho no que eu vou temer? Por que temerei mal algum, se o Senhor está comigo? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34. Eu teria aqui inúmeros outros textos que falam dessa promessa. E eu lembrando da cruz, eu sei que o que era mais importante, o livramento maior já veio. Então qualquer outra